Existe no capítulo 1 do Capital um trecho que suscita bastante a curiosidade de quem estuda o livro 1, né? Então, nesse trecho do capítulo 1, chamado O Caráter de Feitiço da Mercadoria e o Seu Segredo, é um trecho em que o Marx ele tenta, de alguma forma, explicar como que as mercadorias, estando, obviamente, em confronto no mercado, elas acabam adquirindo uma espécie de poder específico dessas coisas, né? E no tempo em que o Marx escreveu O Capital, existia na época um intenso debate religioso. E aí uma das influências que o Marx recebeu foi a respeito de um intelectual chamado Feuerbach, que ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. E aí o Marx usa desse argumento do Feuerbach, obviamente aplicado do ponto de vista religioso, para explicar um fenômeno de feitiço que as mercadorias adquirem a partir do momento que elas estão em confronto no mercado. Então, o que Feuerbach diz nessa sua obra é que não só o cristianismo, mas como toda a religião em geral, ela é um fenômeno antropológico, ou seja, o ser humano ele cria uma narrativa que de alguma forma acaba doutrinando as suas próprias vidas. E ele usa como campo de estudo o próprio cristianismo. Então, na sua essência ali, o cristianismo, a gente acaba introjetando valor, os mais elevados valores humanos, numa pessoa que a gente chama como o Filho de Deus. A gente se refere a Jesus Cristo, pelo menos os cristãos, enquanto aquele que é o Filho do Senhor. Então, todos os valores de justiça, de honestidade, de humildade, de misericórdia são atribuídos a essa pessoa, tanto para aqueles que viveram junto com Jesus Cristo histórico, mas também aqueles que vieram depois, de tal forma que ele adquiriu tanto e tanto valor, que depois de sua morte houve uma alienação. Então Jesus Cristo ele morre, desce à mansão dos mortos, ressuscita ao terceiro dia, e depois ele sofre o processo de assunção, ele sobe aos céus e vai morar junto ao Senhor. Então esse processo de assunção de Cristo, dentro da doutrina cristã, é um processo de alienação. Então ele se separa dos homens que ficam na terra, vivendo, enquanto ele está na eternidade dos céus, né? Vivendo lá, sentado ao lado do Senhor. Então, nesse processo em que nós, através da nossa mente, da nossa criação, da nossa criatividade, introjeta valor nessa divindade, depois que ela se aliena de nós, ela volta para nós dizendo como nós devemos viver. Então ele adquire um caráter, eu não diria sagrado, mas um caráter de um feitiço. Ele volta para nós de uma forma reificada. E aí, obviamente, eu estou aqui citando a reificação como um conceito que é desenvolvido por Lukács ao estudar o Marx, né? Então, assim, esse conceito de introjeção de valor, alienação e depois o processo de reificação, que é uma coisa que foi criada ditando para nós o nosso comportamento, e aí, obviamente, no âmbito moral, o Marx interpreta toda essa narrativa do Feuerbach e faz uma analogia com o que acontece na sociedade de mercado. Então, os trabalhadores, eles todos os dias acordam de manhã, vão trabalhar nas fábricas, introjetam ali valor nessas mercadorias. Ao final do dia, esses trabalhadores voltam para casa, esses produtos eles vão ao mercado, eles adquirem a condição de mercadoria, e estando no mercado, esses produtos eles se confrontam uns com os outros para medir a magnitude do seu valor. Então alguém pode falar que uma tonelada de ferro equivale a 3 onças de ouro, através de uma mensuração que vai acontecendo de forma contingente ao longo do tempo, a fim de avaliar, no final das contas, o quanto que cada uma dessas mercadorias elas valem e, portanto, em que medida a gente pode estabelecer a troca entre elas. Então, à medida que a sociedade de mercado ela se desenvolve e as forças produtivas em torno do mercado elas acabam evoluindo, essas mercadorias acabam, de alguma forma, estabelecendo um diálogo abstrato entre elas, de tal forma que essas mercadorias elas podem voltar para os produtores dizendo, olha, agora essa mercadoria aqui no mercado ela vale menos. Então você deve ajustar aí a forma como você produz essa mercadoria de modo a ela ter competitividade no mercado. Então depois de introjetar valor nessa mercadoria, ter ela alienada de si mesma e colocada no mercado, ela em diálogo com outras mercadorias, elas se relacionam entre si de modo que elas voltam para os seus produtores dizendo como que eles a devem a produzir de modo a ter a competitividade nessa entidade chamada mercado. Bom, Marx olha para isso e fala assim, puxa, parece que tem uma relação muito análoga aí com o cristianismo. Então, o cristianismo a gente cria entidades cheias de valores, essas entidades se relacionam entre si e voltam para a gente num aspecto moral, dizendo o que nós temos que fazer para viver em acordo ou em comunhão com essas entidades divinas.
Bom, o Marx vai falar, do ponto de vista da economia, da produção e distribuição, acontece algo muito parecido. Então você vê uma entidade chamada mercado com sentimentos. Então a gente eventualmente abre uma notícia de jornal e lê o seguinte: olha, o mercado reagiu mal a uma possível medida do ministro da Fazenda. Ou então o mercado ficou animado com uma notícia de que uma nova jazida de ouro foi descoberta. A gente chega até a atribuir algum caráter antropomórfico no mercado. Então alguns teóricos, e aí falando especificamente do Smith, dentro da economia política, atribuiu ao mercado uma mão invisível, que de alguma forma ele fica controlando a oferta e a demanda, e isso determina as nossas ações enquanto produtores e enquanto sociedade. Bom, então existe o Marx, nesse capítulo, ele explica essa relação entre as mercadorias através de uma analogia com as teses de Feuerbach a respeito do cristianismo. Isso é o que se chama, então, de fetiche da mercadoria. Então ela adquire um caráter de feitiço, né? A palavra fetiche, ela foi, na verdade, introduzida na Europa a partir do século XV pelos portugueses. Os portugueses foram os que primeiro tomaram em contato com as sociedades fetichistas e animistas da África enquanto ela percorria o périplo africano. Então, nesse transcorrer e nesse entendimento de como é que essas sociedades funcionariam, né? Então você teria ali um boneco que, através de determinadas vontades, você coloca lá uma agulha na orelha do boneco e alguém em algum lugar vai sentir essa agulhada aí na orelha. Então o mercado, de alguma forma, voltando para o Marx, funciona mais ou menos dessa forma, né? As mercadorias, e aí inclui, a gente pode colocar produtos e serviços dentro desse rol, eles começam a sofrer influências de um mercado e essas influências acabam doendo da gente que está aqui na produção. E você tem que responder a essa dor de alguma forma. Então a empresa tem que ser mais efetiva, ela tem que reduzir custos, ou de repente ela tem que abrir novos mercados. E isso causa impacto em toda a sociedade, porque daí isso mexe com os trabalhadores, isso mexe com o meio ambiente, eventualmente ele pode ser explorado para a obtenção de um novo mercado. E isso é interessante porque a gente começa a observar como que dentro do modo de produção capitalista, quem condiciona as relações sociais é a própria sociedade de mercado, é esse mercado que tem uma mão invisível que escamoteia as relações sociais que acontecem no interior da produção. Então, ao fazer isso, a gente orienta os nossos relacionamentos a partir de uma lógica de mercado. Coisa que no antigo regime feudal era invertido. Então você tinha fortes relações sociais, né? Então você tinha ali a suzerania, a vassalagem, você tinha o senhor da gleba, né? Você tinha os servos que trabalhavam nessa gleba. Então todo esse relacionamento social, ele estabelecia como que os produtos seriam produzidos e distribuídos. Obviamente também existia mercados dentro da Idade Média, mas eles não eram estruturantes na sociedade, eles não estruturavam a sociedade não se estruturava a partir da lógica de mercado. Eram as relações sociais que estabeleciam como que os produtos deveriam ser produzidos para atender às necessidades do valor de uso. Então, se você chegasse no mundo feudal e falasse assim, olha, o mercado não reagiu bem a uma medida do rei, isso não seria compreendido. Então a sociedade capitalista, a sociedade de mercado, acabou complexificando essa relação social e escondendo ela através da própria sociedade de mercado. E aí o Marx vai falar, olha, a partir do momento que a produção é toda ela colocada a mercado para atender às necessidades de uso da população, a gente vai ficar, de alguma forma, escamoteando essas relações sociais. Essas relações sociais elas ficam escondidas. Obviamente, no antigo regime também tinha mercado, só que o que ia para o mercado era o excedente. Então a produção não era feita para atender o mercado, ela era feita para atender as relações sociais que eram estabelecidas. Então, uma vez tendo um excedente, daí isso iria para o mercado, de modo que esse caráter fetichista da mercadoria, ele não era observado. Então, eu acho que esse é o conceito ali explicado a respeito do fetiche da mercadoria, muito diferente do que alguns pensadores até colocam, que o fetiche da mercadoria ela está circunscrita à questão do consumo. Então, alguém fica enfeitiçado por uma calça jeans, né, quando você vai ali numa loja, e fala assim, eu preciso dessa calça jeans, né, então eu vou emagrecer aqui porque eu não entro nessa calça jeans. Então, existem muitos intelectuais, inclusive respeitados, que acabam incorporando essa narrativa. Mas o que o Marx ele diz no Capital justamente visando a lógica da produção e tomando isso na sua forma social. Não é um fetichismo individual ou psicológico, né? Então, alguém eventualmente pode ter um fetiche por um sorriso, assim, com uma pintinha no canto da boca. Então, isso é um fetiche pessoal ali, é uma coisa que a pessoa tem no seu psicológico. Então, o que o Marx está fazendo é analisando o fetiche da produção através de uma relação social. Obviamente, no transcorrer
da narrativa do Marx dentro do Capital, ele vai tratando de outros fetiches que o modo de produção capitalista vai criando. Um fetiche que é muito presente nos nossos dias aqui é a lógica do dinheiro gerando dinheiro. Então a gente tem toda uma estrutura de mercado financeiro hoje que você faz aplicações, essas aplicações vão para algum agente do mercado que vai usar esse valor para obter mais valor e uma parcela disso é devolvida para quem fez o investimento inicial. Só que quem está do outro lado, quem está fazendo de fato o investimento, não tem a visão dessa valorização. Para o investidor fica só a ideia de que é dinheiro gerando dinheiro, como se o dinheiro tivesse essa qualidade intrínseca de se autorreproduzir. Então ele esconde uma relação social que existe ali, que é necessária para a geração desse valor. Então tá aí, mais um vídeo para você, mais um corte do Capital para você que está aí com bastante esperança, que está com aquele sorriso no rosto estudando e muito confiante dentro desses estudos que nós fazemos aqui no Cefa. Lembrando que esse vídeo ele não esgota esse assunto, na verdade ele simplesmente é mais um conjunto de narrativas sendo colocadas para que você mesmo, através do trabalho dos conceitos, possa formar as suas próprias narrativas e qualificar o debate público, que ultimamente anda muito pobre, né? Então espero que você tenha gostado e nos vemos numa próxima. Até mais.